Aqui, já está gravando, gente. Got it. Ok. Beleza. Todo mundo tem que aceitar, gente. Eu acho. Tá, beleza. Então, continuando aqui, né? Então, todos nós acabamos por nos arriscar só de estar vivo a gente está se arriscando, né, gente? A gente sai todo dia para fazer as nossas coisas, para trabalhar, em contato com o mundo. Então, nesse sentido, é um arriscar-se, tá? Arriscar-se em uma proposta, um projeto de vida e de trabalho. Então, existir nos coloca essa condição, né, de que nós estamos nesse mundo e a gente tem que lidar com ele, né? É Bom, importante, né, Alexandre, que essa dinâmica uhum, do existir, né, ela nos coloca numa posição que um modo de vivência, né, diferente dos outros seres, né? Eu acho que é sempre importante ressaltar isso. O ser humano, ele é chamado a esse lançamento, né? A esse, como você trouxe na etimologia da palavra, né? Essa condição de se colocar a se fazer, né? Porque todos os outros seres, todos os outros animais que estão aí, as outras formas de vida, elas já estão aí prontas, né? Elas já estão acabadas na sua condição. E o ser humano é chamado a esse risco, né? Recebe esse chamamento. ok. Então, voltando aqui. Então, arriscar-se em um projeto de vida em um mundo constituído em precariedade, imprevisibilidade e vulnerabilidade. Bom, são palavras fortes, são palavras que nos assustam talvez um pouco, e assim, poxa, falar de humanização precisa falar de precariedade, imprevisibilidade e vulnerabilidade? Né? Sim, é importante que a gente comece a trabalhar essas questões. Né? Por quê? A precariedade, ela é entendida, né, dentro de uma perspectiva existencial como uma condição. Né? O ser humano é incompleto e em construção. Esse ser humano ele está em um mundo que não está acabado. Ele está em um mundo que nos convoca a construir esse próprio mundo. Né? A gente não tem o mundo todo resolvido, pronto. A gente sempre vai encontrar algo a se fazer e a nossa própria existência a ser feita. Então, a precariedade é nesse aspecto, é um aspecto de que sempre estaremos em construção e como seres de falta, como seres que precisam se complementar em um projeto de vida. Então, o ser humano é sempre processo, esse é um ponto importante, né, gente? Porque nós não somos resultados prontos de alguma coisa, nós não estamos resolvidos, nós estamos em construção. O ser humano é um ser de início, o tempo todo com a possibilidade de fazer novos percursos, de investir em novos empreendimentos e novos projetos. Então, essa compreensão para nós é muito importante, porque se a gente não tem essa compreensão, a gente entra em uma perspectiva de nos compreendermos já prontos, já finalizados. E quando a gente se compreende finalizado, encerrado, a gente passa a ter um estreitamento das nossas próprias possibilidades, um estreitamento do ser, né? Então, já que o ser humano é sempre em processo, humanizar-se também é em processo. Humanizar-se não é um estado, e humanização não é performance. Esse é um ponto importante. Humanizar-se não é performance. Não é uma questão de assumir uma forma, agora eu estou humanizado e agora eu vou me comportar, eu sou uma pessoa humanizada. Né? Todos nós estamos em processo de humanização. O que a gente pode citar como uma pequena diferença entre as pessoas, uma pequena diferenciação entre esse processo, é o grau de consciência que nós temos
do nosso próprio processo de humanização. Então, é nesse aspecto que a gente vai chamar a atenção de vocês. Qual é o grau de consciência que nós temos no processo de humanização? Então, dada a condição de precariedade, como fundante desse processo, né, a gente tem aqui deixa eu só voltar aqui o slide um pouquinho, uma condição também de vulnerabilidade e imprevisibilidade, né? Porque a vulnerabilidade é a ideia de que nós não poderemos ter garantias diante do viver. Né? Nós não temos garantia de segurança, nós não temos garantia de que os nossos projetos vão ser realizados, a gente não tem garantia de nada no mundo. Né? Talvez seja um pouco estranho falar assim, um tanto quanto pessimista, muitas vezes as pessoas falam que os existencialistas são pessimistas, né? Mas, na verdade, a gente lida com a gente deseja lidar com esses elementos que são constitutivos da nossa vida. A imprevisibilidade também é importante de ser pensada, porque o que é que a gente busca o tempo todo? Né? A previsibilidade, a gente busca a ideia de nos mantermos em algo permanente. E isso tudo é muito difícil, porque a vida ela é imprevisível e a vida muda o tempo todo. Né? Muitas vezes a gente se coloca com o medo das mudanças, o medo de enfrentar essa sensação de vulnerabilidade e essa sensação de não segurança, de imprevisibilidade. Né? Vou deixar, Bruno, quer comentar? Então, Alexandre, dentro disso que você está falando, pessoal, é fundamental, porque quando a gente compreende esses dois elementos aí que o Alexandre está trazendo, e entender que eles estão na condição de mundo e, ao mesmo tempo, ele é um chamamento à nossa própria condição humana, né? E o Alexandre fala dessa tomada, essa necessidade de uma tomada de consciência, e nós temos processos que são singulares, né? Nós somos uma humanidade como um todo, né? Que somos chamados a essa humanização, né, que essa é a ideia do nosso encontro, e nós temos que ir tomando consciência, mas quando a gente vai tomando consciência desse processo, a gente se depara com essas condições que nos colocam diante disso que o Alexandre falou, não existe um modelo de ser humano, assim, um modelo pronto, acabado, né, no sentido de que, eu vou atingir essa meta, né, e a partir dessa meta, estou finalizado, né, ou tenho esse modelo, ou eu adoto determinados modelos, né, aí exteriores, né, a mim. O processo de vulnerabilidade e impermanência, né, e de eu perceber que eu tenho um caminho a fazer e que esse caminho, ele passa por essa condição, por essas duas condições, Uhum. em que eu sou atravessado eu sou um ser que é vulnerável, um ser que sofre, que vai ser atravessado por N fatores tensionais da vida, né? E, ao mesmo tempo, eu sou um ser que está a caminho, sempre a caminho. Eu não tenho uma morada, né, Alexandre, assim, uma morada já definitiva. Exato. E é esse ponto que é importante a gente retomar, que o Bruno está trazendo, que acho que a gente vai conseguir ser mais claro agora para vocês, né? Olha, precariedade, vulnerabilidade e imprevisibilidade, não há como eliminá-las da nossa vida. Muitas vezes a gente tenta o quê? A gente tenta fugir delas, né? Mas esse talvez seja o principal obstáculo para uma vida, uma postura humanizada. Porque é justamente a condição de precariedade, de vulnerabilidade e de imprevisibilidade que nos convoca a transcendê-la. Aceitar a vulnerabilidade, aceitar a imprevisibilidade e aceitar que vivemos num mundo precário, nos coloca
na potência do fazer, nos convoca a criar coisas novas, a uma ação, a um posicionamento. Porque se a gente tivesse tudo dado, nós não nos faríamos no projeto. Então, a relação da vulnerabilidade, da imprevisibilidade, da precariedade com a nossa constituição de identidade, ela é fundamental. Sem essas três condições, nós estaríamos na zona de conforto, na metáfora que o próprio Kierkegaard, né, faz do paraíso. Né? Ou seja, em berço esplêndido com tudo dado. Nosso mundo não tem nada dado, então a gente vai enfrentar, a gente vai ser atravessado por esses três elementos: precariedade, vulnerabilidade e imprevisibilidade. O viver nessa perspectiva é sempre uma convocação, é sempre um chamado, é sempre um clamor. Quando a gente fala humanização, um clamor da existência, a gente traz clamor como convocação, como um chamamento a uma postura de atividade, uma postura de nos fazermos enquanto seres humanos. E a única forma de fazer isso é aceitar, e aceitar aqui não é passividade, aceitação é atividade, porque para aceitar uma situação dessa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que investir. E é sempre também em angústia. Eu nunca vou estar 100% tranquilizado, apaziguado. É nessa condição de angústia em que nós vamos nos fazendo e nós vamos nos constituindo identidade e projeto. Ficou claro, pessoal? Perguntas? Alguém quer comentar alguma coisa? Já que estamos aqui. Fiquem à vontade, tem tanto o chat aí, viu, gente? Se vocês mandarem a pergunta pelo chat, né? Ou se quiserem também, podem se inscrever aí pelo chat, né? Colocar aí o desejo de se pronunciar. Se for por pergunta, você pode digitar a pergunta que a gente traz a sua pergunta. Se você quiser falar, para a gente até organizar, você coloca uma indicação, né, no chat, né? Gostaria de participar por voz, né? Tipo, eu acho que dá para sinalizar no chat também, para a Lúcia ou o Henrique também, vocês podem se manifestar. Então, pessoal, fiquem à vontade. Ó, continuando aqui um pouquinho, então, essa aqui é a ideia. A humanização, um clamor da existência, é exatamente isso, a existência que clama, que convoca, né, essa existência que te convoca a transcender a condição de precariedade, vulnerabilidade e imprevisibilidade, te convoca a um projeto de vida e de trabalho sempre em aprimoramento. E aí a gente começa a compreender a humanização como isso aqui, ó, aprimoramento. Humanização não nos é dada. A humanização é um aprimoramento dos meus modos de ser na relação comigo, na relação com o outro e na relação com o mundo. Essas três relações estão sempre presentes na questão da humanização, tá? Esse aqui, finalizando, né? Esse aqui é o último slide desse momento. Então, olha que interessante a nossa proposta, nosso convite de reflexão para vocês. Da condição do existir ao projeto de humanização. A condição de vulnerabilidade, precariedade e imprevisibilidade do existir ao projeto de humanização. Humanização é um projeto. Ou seja, para transcender a precariedade, se faz necessário o encontro com a consciência de si, do outro e do mundo. Vou parar aqui um pouquinho, só para falar um pouquinho de consciência. Quando nós, na fenomenologia existencial, falamos de consciência, nós não estamos nos referindo à consciência vigil, da vigília, a consciência neuropsicológica, vamos colocar assim. Isso aqui não é um demérito a isso, tá, gente? É apenas um recorte mesmo, epistemológico, para que vocês entendam o que a gente chama de consciência. A nossa consciência, quando a gente se refere a esse termo, é uma consciência hermenêutica. O que é isso? É uma consciência da compreensão
e interpretação do meu encontro com o mundo, do meu encontro com o outro, do nosso encontro com as coisas do mundo. Nós somos seres que encontramos o mundo, encontramos o outro, e nós sempre faremos uma interpretação. Então, quando nós falamos de consciência, a gente fala dessa consciência interpretativa, compreensiva, ou seja, como eu compreendo a mim, como eu compreendo a minha relação com o outro e com o mundo. Então, consciência aqui é ampliação da consciência hermenêutica, uma consciência de compreensão e interpretação. Nós somos seres de compreensão e interpretação, porque a gente atribui sentido e significado a tudo que a gente faz e vive. Tá? Então, é nesse aspecto que a gente fala de consciência. O Alexandre, tanto que dentro da abordagem, né, a gente tem uma caracterização que ela pode parecer muito simplória, às vezes diante de uma linguagem mais científica, né, científica naturalista, que eu estou dizendo aqui, né, igual neuropsíquica, né, mas sem demérito, que a consciência ela tem a condição de, a gente fala disso é um dar-se conta quando a pessoa se coloca em abertura ao mundo. Porque o ser humano, quando ele se coloca diante das coisas, diante do mundo, ele se coloca numa condição, né? E aí a gente sempre coloca essa palavra condição, porque ele vai ser convocado e essa condição ela não é natural, ela vai sendo construída, né? Ele se abre a essa experiência, e como disse o Alexandre, é uma experiência que não é uma experiência simplesmente pré-formatada, que chega até nós, né? Mas é uma consciência que nos envolve, nos convoca o tempo todo a dar um sentido, a amarrar um sentido, né? Então, eu me dou conta das coisas que aparecem para mim, né? E à medida que eu vou dando conta, eu vou dando sentido às coisas e aquela relação vai dando sentido a mim mesmo. Olha aí a abertura para um processo de humanização, né? Aqui, Alexandre, a Carolina está até colocando aqui nessa pergunta, essa consciência seria um ser de abertura, né? E é isso aqui que a gente está falando, né? Eu diria que a abertura é um convite à consciência de si, né? É dialético também, dialógico, né? Dialético. Sim, poderíamos dizer que faz parte, um movimento que faz parte, né? Desse aprimoramento de consciência, né? Uma coisa que eu acho legal comentar rapidamente aqui, para não entrar muito em questões teóricas, quando a gente estuda o Kierkegaard, Soren Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo, vamos pôr o primeiro existencialista, ele vai trazer ali uma reflexão muito legal, que é trazida também pelo Edith Stein, né, Bruno? Que é o fato de que a consciência ela não é estática, ela evolui. Essa consciência interpretativa, ela evolui. E o que a gente vai trazer ali? 3 estágios de desenvolvimento, né? Que é estético, ético e religioso, que é o absoluto. Mas eu não vou entrar nisso aqui, só para ilustrar para vocês que a gente trabalha com a evolução da consciência, né? Mas voltando aqui, se eu não estiver atropelando nenhum desejo de falar, voltando aqui no slide, só para a gente retomar aqui. Então, para transcender a precariedade, se faz necessário o encontro com a consciência de si, a consciência do outro e a consciência do mundo. Porém, não são todos nós que estão conscientes desse chamamento. E aí, fato que nos faz perguntar, como é viver sem essa consciência? Então, agora a gente vai entrar nesse segundo momento, né, que a gente propôs o percurso, que são os contextos distópicos do estreitamento do ser. Antes de entrar aqui, eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa, para a gente entrar nessa parte agora, que é uma parte em que a gente vai falar de um pouco das características da nossa cultura, do nosso mundo, que nos
que nos atravessam e que acabam nos colocando em um movimento de estreitamento dessa consciência. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, comentários, vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, ainda não dei tchau. Oi, pessoal. Muito bom. Ok, então vamos lá. Então, a gente vai agora trabalhar essa questão dos contextos distópicos, né? O estreitamento do ser. O estreitamento desse ser é esse ser que tem uma consciência estreitada. É um ser que tem uma consciência que não se aprofunda em questões e que não se abre para outras possíveis compreensões e interpretações de fenômenos do mundo. Tá? Então, tentando aqui ajudar nessa compreensão de contextos distópicos e estreitamento do ser. Né? Eu vou projetar, porque eu acho que agora é legal projetar mais, para a gente acompanhar juntos. Então, pessoal, aqui a gente propõe essa primeira, né, essa visita ao título, né? Contextos distópicos e estreitamento do ser. Duas palavrinhas, distópico, que é distopia, né? E estreitamento do ser, como eu já falei. Vamos tentar entender isso, né? Esse percurso de estreitamento do ser, que a gente fala de um cenário distópico e dessa baixa consciência interpretativa, compreensiva, hermenêutica do ser, esse percurso é atravessado por três principais elementos que a gente quer trazer para vocês. Um modo de ser imediatista, no qual reina a impaciência, um discurso, uma discursividade que sempre acaba nos levando a um desejo de perfeição, tanto das atitudes quanto de uma ideia do ser si próprio perfeito, né? E uma superficialidade em relação às coisas do mundo, e, por fim, o vazio de sentido. Vamos conversar um pouquinho aqui, né? Gente, esse momento em que a gente está vivendo, essas primeiras 2 décadas, né, do século XXI, e não somente essas 2 décadas, mas que, como nós estamos vivos agora, né, que se fazem muito presentes, elas têm atravessado a nossa experiência aqui, minha, do Bruno Exteri, né? Nós somos psicólogos, eu sou professor também de psicologia, e a gente tem observado, e queremos dividir isso com vocês, um discurso das pessoas que mostra, que revela um descrédito do viver, uma desesperança, uma desmobilização, a perda da esperança, a perda do sentido das ações. A gente tem enfrentado, lidado, visto, testemunhado esses posicionamentos que se manifestam de diversas formas. Transtornos mentais, todos conhecemos, tristezas, procrastinação, isolamento. A gente tem encontrado diversas manifestações desse núcleo que estaria, de certa forma, desempoderado, vamos colocar assim, né? Estaria um núcleo apagado, esse núcleo nosso de projeto, de ir para frente, de mobilização. Esse núcleo, ele está, muitas vezes, vou usar uma palavra que me permitam, por favor, um núcleo machucado, vamos colocar assim, né? Um núcleo muito maltratado, essa potência despotencializada, né? Então, nesse aspecto que a gente quer trazer, porque a gente não vai discutir aqui os elementos específicos do dia a dia cotidiano, fatos que provocam essa situação. Vários fatos provocam essa situação, mas não somente eles. A posição que nós assumimos, e é disso que a gente quer conversar com vocês, porque isso é nuclear,
Isso é aquilo que pode fazer a diferença de compreensão sobre o que é existir, né? Esses atravessamentos, né, Alexandre, que a gente vai percebendo, né, e nós, de modo geral, vivemos, né, gente, um impacto, recentemente ainda está tendo impacto, todo esse cenário, por exemplo, pandêmico, né, que colocou uma série de situações, né, que nos trouxe uma série de vivências e experiências, né, isso que a gente está falando, né, dessa falta de sentido, né, de uma angústia, de uma necessidade e pressa, por exemplo, para realizar ou terminar algo, o temor, né, por não concretizar algum desejo, né? Então, todas essas situações, né, como disse o Alexandre, elas ferem essas dimensões essas nucleares desse ser humano, né, dessa condição desse convite a esse ser humano a se abrir a esse mundo, né, a enfrentar esse mundo de precariedade. E a questão é como é que nós estamos enfrentando, né, ou como é que nós estamos percebendo que as pessoas estão se colocando, né, diante dessas vivências, né? Sim, isso, ótimo, muito bom, Bruno. Exatamente. Partindo dessa fala do Bruno, vamos lá, vamos voltar aqui para o slide um pouquinho. Então, imediatismo e impaciência, vamos olhar um pouquinho, vamos compreender um pouquinho como que isso nos atravessa. Né? Então, imediatismo e impaciência. Eficiência, isso aqui é uma provocação para a gente pensar se a eficiência ela se encaixa no que a gente vai conversar aqui agora. Tá? Como que a gente pode pensar esse imediatismo? Imediatismo, estreitamento das compreensões e interpretações. Eu vou interromper a projeção para falar sobre isso, porque a palavra imediato, ela é imediato, não mediado. O I aqui funciona como não, é não mediado. E olha que interessante, todos nós somos seres de compreensão. Vou dar exemplo. Cada um de vocês que está aqui, cada uma de vocês que está aqui, tem elementos de vida em que vocês estão tentando entender há mais tempo. Todos nós precisamos de tempo para entender determinados fatos, determinadas situações do viver cotidiano, coisas cotidianas mesmo. Ou seja, nós somos seres que, diante de alguns elementos, de alguns fenômenos, a gente consegue ter uma compreensão rápida daquilo, do significado desse fenômeno e por diante. Mas existem outros que não. Existem relações nossas que a gente precisa de décadas para compreender. Décadas. São processos de compreensão que vão sendo construídos e que se modificam durante o percurso. O que acontece com o imediatismo? O imediatismo é o não mediado. A gente retira do processo de compreensão o tempo necessário para compreender as questões. Então, o imediatismo, ele tira de você a possibilidade de construir uma compreensão. Alguém quer comentar? Não. Esse é o ponto do imediatismo. Por isso que a gente tem a ideia de imediatismo como estreitamento das compreensões e interpretações, porque retira da pessoa o tempo que ela precisa para construir as compreensões. Então, se eu não tenho tempo para construir as compreensões que eu preciso, eu vou executar uma reação em vez de uma nova ação. O tempo investido na compreensão, ele proporciona ao ser humano a possibilidade de não repetir a mesma ação, mas de criar, não repetir a reação, né? Se torna reação, mas de criar uma nova ação. Quantas vezes a gente ouve a seguinte
frase, nossa, eu estou repetindo uma situação várias vezes na minha vida. E essa repetição, muitas vezes, é porque a gente não investe esse tempo de reflexão e compreensão. E muitas vezes a gente se comporta repetindo a ação que uma vez a gente realizou. Então, o imediatismo, ele nos mantém, ele mantém você no mesmo ponto de vida, e as situações vão se repetindo, repetindo, repetindo. É claro que eu não estou aqui oferecendo uma explicação conclusiva e taxativa sobre o processo de repetição que a gente vive, mas que é uma contribuição, né? E, Alexandre, essa dimensão do imediato, né? Ela, ela encerra, né? Eu estou dizendo assim, encerra nesse, do fechamento, que a gente vai falar de uma coisa que é presentificação lá na frente, mas não é isso que eu estou dizendo agora. Agora, esse imediatismo, ele coloca a pessoa de uma forma que ela não tem tempo, como diz, ela não se permite tempo para ela ter um olhar integral do processo do viver dela. E o processo do viver não é só aquela situação que está ali imediata, né? Não tá, que está ali frente a frente a pessoa. Aquela situação, ela, como disse o Alexandre, muitas vezes aquela vivência, aquela situação, ela vai precisar de um olhar mais amplo, que vai pensar tanto num percurso feito, o percurso até ali feito por aquela pessoa, que a gente poderia chamar assim, que é o passado, é o percurso percorrido, né, digamos assim, como a perspectiva de um projeto, se lançar além, no futuro, né? Então, assim, quando a pessoa ela está no imediatismo, quando ela está sem essa perspectiva, essa visão muito encerrada, ela está muito chocada, ela está muito fixada no impacto. E aí, como bem disse o Alexandre, a pessoa não vai agir, ela vai reagir. Ela vai. Tanto que a gente, às vezes as pessoas dizem, fui no impulso, agi no impulso. Ela se lançou logo na vivência, né? Muito bem. Então, vamos acompanhar um pouquinho mais aqui o processo do imediato. E assim, né, como... Thalita, pois não, Thalita, fale, querida. Oi, gente, boa noite. Tudo Oi, bom, boa noite. Alexandre? Tudo bem, Ei, Bruna? Thalita! Ei, Boa noite, Thalita, boa pessoal. noite. Gente, eu queria só colocar uma questão em relação a esse imediatismo. Eu sei que você ainda vai falar alguma coisa aí, Alexandre, sobre isso, mas só trazendo assim para a prática, eu percebo que quando a gente, durante o processo terapêutico, traz isso para o cliente e tira ele desse lugar do imediatismo, que muitas vezes o próprio contexto social, né, incentiva. É engraçado como, às vezes, a gente tira até um peso das costas desse cliente, sabe? Em resolver algumas questões e alguns dilemas existenciais. Então, é muito interessante vocês trazerem isso durante essa conversa da humanização, né? Que é importante também para o nosso atendimento clínico, e justamente nesse contexto de, tipo assim, mostrar que existem questões que precisam de tempo para serem digeridas e entendidas, né? E resolvidas, talvez. E essa questão do imediatismo ela é muito importante, que a gente traga essa clareza para o cliente durante o processo terapêutico, né? Traga ele para essa reflexão. Muito bom, Thalita. Obrigado, querida, pela contribuição. Sim, a Thalita, ela é psicóloga, né? Foi nossa aluna, e eu sei que aqui tem outras pessoas de outras áreas, né? Imagino. Então, da mesma forma que esse imediatismo se manifesta ali na clínica psicológica, né? Ele se manifesta na área da educação, da saúde, das organizações, principalmente com a ideia de eficiência e rapidez. Porque muitas vezes, quando a gente exige da gente uma rapidez, a gente se atropela em qualquer atividade. E a gente tem aquela sensação, nossa, puxa, eu me atropelei, né? E você vai fazer uma reflexão.
Por exemplo, quando a gente exige a rapidez do outro, o outro não é rápido, ele é incompetente. A gente, esse atravessamento dessa rapidez, dessa velocidade, porque a gente está num mundo de velocidade. Um mundo veloz, e a velocidade, ela é tida, muitas vezes, como associada à competência. Não é? Então, é uma questão que a gente precisa pensar, porque muitas vezes, nesse arroubo do tempo, né, ou seja, me tiram o tempo de uma compreensão, me tiram o tempo. Aqui, ó, a Caroline comentando aqui, ó, esse imediatismo acontece muito na área organizacional e colocamos esse imediatismo no outro para que o nosso trabalho consiga caminhar. Sim. E aí, obrigado, Caroline, por você ter trazido essa questão, porque traz aqui também a dimensão da situação das pessoas que trabalham na área organizacional, que muitas vezes são atravessadas por uma necessidade de entrega e produtividade. Não estou dizendo que entrega e produtividade não sejam boas ou que a gente não precise delas, precisamos. Mas também não podemos ficar só nelas. Tem que haver um momento em que eu consiga dialogar com as minhas dificuldades sem ser julgado e sem ser julgado. Né? Acho que é a melhor palavra, pensei outra, mas é a melhor palavra. Fala, Bruno. Alexandre, e isso mesmo, e foi ótimo, né, gente, que bom, né, gente, que a gente vai complementando, a Thalita vai trazendo um aspecto aí da psicologia, a Caroline vai trazer aí esse aspecto dessa outra área que é das organizações, né, e as outras pessoas de outras áreas que estiverem aí são bem-vindas também a comentar, né, mas é impressionante como é que hoje, e como disse o Alexandre, a pauta da velocidade, né, da rapidez, que nós vivemos num mundo interligado por uma velocidade que é da virtualidade, né, das relações do virtual, da internet, da quantidade de informação, a quantidade de informação que chega e a pessoa se coloca numa condição pressionada, que é se eu não consigo processar toda essa informação, ou então dar conta, eu não sou eficiente. Se não tem uma resposta, né, como disse o Alexandre, se não tem entregas, e aqui não é o problema, como ele bem disse, de fazer entregas ou produzir, porque nós somos seres de produção, né? Porém, o que nos atravessa é essa condição que eu estou chamando de eficiente? Será que eu estou estou colocando essa métrica de eficiência, e com essa métrica da eficiência, eu estou desconsiderando essa dimensão que nós falamos lá anteriormente, ou seja, desconsiderando a minha vulnerabilidade, a minha precariedade, né? Essa minha condição aí nesse ambiente de trabalho, né? Porque quando a Caroline fala aí de, né, colocamos imediatismo no outro, né? Ou seja, aí tem os times, a cobrança dentro das equipes, e aí, será que eu estou atento a perceber que eu preciso compreender o meu ritmo, o ritmo do outro e o ritmo dessa equipe, e dentro do possível construir uma forma de caminhar, né, que não imponha um ritmo formatado, né? Aí fala assim, olha, para ser eficiente tem que ter essa resposta, para ser eficiente tem que ter esse ritmo, né? E isso é perigoso. Ok, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente continuar com essa construção aqui. Ó. Né? Então, executa uma reação e não uma nova ação. Exijo tudo pronto, e se o outro não resolve, o outro é incompetente. Não me abro a processos, busco sempre resultados. Aqui é um outro ponto, né, que é fundamental para a gente fazer uma reflexão em várias frentes de trabalho, né? Não me abro a processos, busco sempre resultados, não só trabalho, mas como nas relações interpessoais, na vida pessoal, né?
a pessoa perde a complexidade do viver, tudo passa a ser simples e objetivo e rápido. E essa complexidade do viver, essa consciência de uma complexidade do viver, ela está intimamente ligada com o processo de humanização. Aliás, tudo isso aqui, né? Porque quando o Bruno recupera a questão da vulnerabilidade, da precariedade, da imprevisibilidade, ele nos recorda de que nós somos constituídos aceitando isso. Aceitando não é passividade, aceitar não é passividade, né? Mas trabalhando com isso. Aceitar é trabalhar com isso. Né? O imediatista não suporta processo, né? Processo, ele vai estar sempre conectado com resultado, rapidez, eficiência e competência. Então, esse aqui é o ponto em que o imediatismo nos rouba a nossa humanização. Né? Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Eu vou passar aqui agora para o próximo ponto. Perfeição. Perfeição é outra discursividade que está o tempo todo entranhada no nosso dia a dia. A ideia de perfeição, ela se dissipa, ela se dilui em várias situações cotidianas, né? Em pensamentos de que eu sou insuficiente, em pensamentos de que de que eu sou imperfeito, por isso eu não me aceito, eu não sou competente, e as pessoas começam a introjetar essa ideia de que existe um modelo de alguma coisa. Existe um modelo de ser gente, existe um modelo de ser trabalhador, existe uma ideia de perfeição. E eu queria também trazer aqui a etimologia de perfeição, né? A origem da palavra perfeição, que é per facere. Per facere é feito completamente. E essa compreensão de perfeição como feito completamente, ela é fundamental para que a gente retome a nossa humanização diante dessa discursividade, porque feito completamente nós não estamos. A gente viu no início do nosso percurso de hoje que o ser humano é sempre ser a ser feito. É sempre um ser de vir a ser. A gente não está completo. Nós não nos completamos porque nós não terminamos o nosso percurso no mundo. E perfeição, perfacer e feito completamente não combina com o ser humano. O único local no qual nós podemos nos assentar é o imperfeito, é o não feito completamente. Não feito completamente. Então, é esse o nosso trono. E quando eu falo trono, é o local que mais vai me valorizar enquanto ser humano. Assumir, aceitar e trabalhar a minha imperfeição é me colocar em construção. O que hoje acontece é que inverteu-se isso. O valor passou a ser o feito completamente. Nós temos muito essa ideia introjetada em nossa cultura. E Alexandre, dentro dessa experiência da perfeição, vocês podem observar, gente, nos vários campos de atuação aí da vivência no nosso cotidiano, o quanto que a gente percebe, né, e vai observando um discurso que nos coloca sempre nessa condição, assim, você tem que fazer isso, se você não conseguiu isso, você tem que completar tal coisa, se você não atingiu determinado nível, é porque você precisa fazer determinado curso, assumir determinada postura. O que é o perigo? É porque sempre é um discurso que está te convidando, a princípio, a um aprimoramento, né? Digamos assim, então, é um discurso a dizer, faça o curso, melhore isso. Mas, no fundo, tem um discurso muito perigoso que é para você realmente se realizar, para você realmente se perceber enquanto ser humano, se perceber enquanto pessoa que tem vou dizer assim, entre aspas, um sucesso,
né? Você precisa, né? Você precisa atingir determinadas metas, você precisa cumprir determinadas coisas, né? Só para trazer um exemplo aqui prático. Ontem mesmo, há 2 dias, eu vi, por uma questão médica, eu não vou citar, mas é uma propaganda dessas aí de YouTube, fazendo alguma coisa, que fala para uma área específica, né, de atuação, que é a área da psicologia, mas isso tem várias áreas, isso tem para a área de direito, para a área de educação, para a área de várias áreas, né? Mas o profissional diz assim, mais ou menos o seguinte: olha, você pode ter reparado que apesar de você ter uma boa formação e parará pororô, tem outros doutores que estão aí lucrando, conseguindo mais, não sei o quê. E aí vai vir todo um discurso assim: você tem que cumprir, tem que seguir uma meta, tem um modelo, tem caminhos, tem técnicas, tem condições para quê? Para que você se torne esse profissional pronto. E aí isso você se torna pronto, como diz o Alexandre, você sai do lugar humano. Você sai do lugar humano, você saiu desse espaço que cabe o humano, que é do imperfeito, que é o convite que a gente está falando da humanização, né? O convite a humanização é feita a seres imperfeitos. Aqueles que são perfeitos não tem como escutar o chamado à humanização. Esse é o ponto. Então, quando a gente trabalha, isso o Bruno está trazendo, né? Esses elementos, vulnerabilidade, imprevisibilidade, imperfeição e tantos outros, a gente está dizendo que é também uma condição de humanização. É a partir do trabalho com esses elementos e não da fuga deles. Né, da aceitação no sentido do enfrentamento no sentido de construção, de dialogar com essas questões, que a gente consegue se humanizar e também consegue perceber o caminho do outro de humanização. Porque quando eu me permito me conhecer nesse caminho, eu não conheço só a mim, eu conheço o outro também. Eu também reconheço o caminho do outro. E aí a gente começa a compreender que a humanização ela não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, em uma postura diferente que eu construo para enfrentar, para dialogar com esses desafios que a gente está mostrando para vocês. Então, continuando um pouquinho na perfeição, a gente tem aqui, perfeição é a tentativa de controle e a ilusão do estar pronto, finalizado, feito completamente. Então, é uma tentativa de controle e a ilusão de estar pronto. Eu me acho pronto, e se eu me acho pronto, eu me acho bom. E a gente pode entrar na discussão do ego também, que acho que depois a gente pode falar um pouquinho, né? Não aceitar a falha, o erro. Compreende o processo de aprendizagem como fragilização do ser. Na verdade, não existe falha, não existe erro, existe aprendizagem. Né? Podemos entender que precisamos, às vezes, usar esses termos, tudo bem, mas, na verdade, todos nós estamos aprendendo. E a gente acha que aprender, mostrar, ou então revelar que eu estou aprendendo, é fragilização do meu ser. Então, aqui está o risco também que o Bruno tentou dizer, né? Porque eu tenho que parecer que eu sei, eu tenho que parecer que eu sou alguma coisa que eu não sou, é esse o risco, né, que o Bruno tentou e disse com mestria. Essa ideia de que mostrar algum processo de aprendizagem é fragilização. E o ser humano competente não pode ser frágil. Muitas pessoas adoecem com isso, muitas pessoas apresentam uma vivência adoecida, né, um adoecimento existencial por causa dessa situação, dessa obrigação de se colocar. Mas por que ela adoece, Alexandre? Porque outro está dizendo, não, porque ela se retira, ela não se vê e não se aceita no processo de construção dela.
ela se coloca finalizada, numa ilusão de finalização. Eu estou preparado, eu estou preparada, e não entra em contato com o caminho de construção que ela mesma precisa percorrer. E é nesse momento em que eu pareço ser alguma coisa que é oposta àquilo que eu realmente sou, que eu crio um gap, que eu crio um espaço de divisão, né? Um espaço em que eu mesmo me separo, eu me fragmento, uma fragmentação desse ser. Quando a gente busca o quê? A gente busca a unidade, a integração entre as diversas potências e aquilo que a gente chama de fragilidade. É nessa junção que a gente se humaniza. É nesse encontro com nós mesmos que nós nos humanizamos. Aceitar aquilo que é possível para mim é também um ato de humildade. E é na humildade que a gente encontra a terra fértil, né, Bruno? A humildade vem de humus, terra. Posso continuar aqui? Pode seguir. Não sei se a Fabiana, eu vi que a Fabiana mexeu no microfone, ou Fabiana, se não quiser falar, não tem problema, mas é porque eu vi, ou se tem alguma outra pessoa que desejar se manifestar, pode ficar à vontade, a gente está acompanhando aqui o chat também, viu, gente, para ouvir aí as questões, participações de vocês. Ok. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, o eu já sei. Esse eu já sei é uma frase que a gente precisa pensar. Eu já sei mesmo? Ou eu estou realmente... vocês estão vendo a minha tela ou eu estou errado? Eu errei. Não, tem que Não, projetar. eu errei. Desculpa. Aqui. Então, é o eu já sei. Né? O cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com essa afirmação o tempo todo para nós mesmos. Né? É a ação profissional que não aceita uma reciclagem, que se coloca à parte da equipe, a pessoa, né? Muitas vezes do time, assentado no seu fazer de forma isolada. Então, assim, podemos ter individualidade? Podemos, nada, não é uma questão com isso, mas é uma questão de recusar a ideia de que é um aprendizado esse percurso, né? Ainda sobre, terminamos aqui a perfeição, porque a perfeição está vinculada com superficialidade, né? Bom, eu vou mudar então da perfeição para a superficialidade, estou aqui olhando o nosso tempo, para a gente tentar também chegar no final. Então, vamos lá. Superficialidade. Esse é outro ponto importante que a gente quer trazer para se somar à perfeição e imediatismo, né? Tanto o imediatismo quanto a perfeição, essas duas ideias, elas contribuem para a superficialidade. Porque se é imediato, não mediado, é não compreendido. O perfeito é eu estou pronto. E aí eu abandono a linha de complexidade do viver. Né? Eu vou para uma vida superficial, que é uma ideia de desconhecimento dos processos de interioridade e profundidade que nos habitam. Nós não, para compreendermos, para vivermos as coisas, a gente precisa de interioridade, que é uma perspectiva de maior compreensão e interpretação e de profundidade, que aqui também, eu vou até parar também, mais uma vez, a exibição, porque essa profundidade, ela diz muito de uma conexão entre racionalidade e emoção. Profundidade é sentir. Profundidade é experimentar sentimentos novos, revisitar sentimentos antigos. Profundidade é conectar essa vivência com os elementos do contexto onde a gente vive. É se permitir se emocionar, porque a gente também não pode esquecer, né, Bruno, de falar que a gente vem de uma cultura racionalista, que o tempo todo vai te colocar para racionalizar as situações. E, algumas vezes, as respostas de compreensão,
as respostas de interpretação, as investigações, elas passam pelo que a gente sente, não pelo que a gente pensa. Então, encontrar esse equilíbrio entre sentir, pensar e agir, essa integralidade, requer permitir-se aprofundar no que você sente, aprofundar naquilo que você experimenta enquanto ser humano em construção. Então, voltando aqui, depois que a gente fala um pouquinho de... Aqui. Estão vendo, né? Então, né? Voltei aqui. Né? Então, essa interioridade, essa profundidade, compreensão e sentir, torna as relações fragilizadas e adoecidas, porque a gente perde esses elementos que são constitutivos, e qualquer relação que vá para qualquer um desses polos, tanto uma racionalização excessiva, quanto o sentir excessivo, perde, né, o equilíbrio. Então, a gente precisa desse equilíbrio, né? Então, ficar conectado em um viver, uma relação, ou várias relações, de uma forma cristalizada, racionalizada ao extremo, nós perdemos muito dessa humanização, né? Ou seja, as pessoas não se reconhecem, porque para a gente se reconhecer, a gente precisa dessa vivência integralizada, né? A gente passa a estabelecer relações sem vínculo, né? Principalmente porque eu não sinto e não compreendo, e o superficial passa a ser a minha morada. Eu perco a capacidade ou a habilidade de ser profundo, de considerar a complexidade do viver. O viver é em complexidade. Ele não, o superficial é interessante, às vezes, a gente não precisa ficar o tempo todo na complexidade, né? Mas ficar só no superficial também é complicado, é algo que pode nos afetar muito nisso que a gente está chamando de humanização. O superficial é o legal, é o tanto faz, é o não posicionamento, é o abandono à complexidade do viver. Ainda falando sobre superficialidade, vejam bem que interessantes essas reflexões. A superficialidade é a proliferação de informações pouco trabalhadas, pouco aprofundadas. Alguma coincidência com nossos tempos de hoje, né? É mera coincidência. Pouco informações, fake news, informações pouco trabalhadas, pouco pesquisadas. E é interessante também a gente pensar que, a gente estava conversando outro dia, né, Bruno? Que é esse cansaço que a gente está experimentando, né? Você pode até comentar, Bruno, dessa enxurrada de informações, dessa avalanche de informações que o mundo conectado nos traz, e não só das informações, porque junto com as informações vem as desinformações. E aí a gente é colocado diante de uma realidade virtual e, né, de várias situações em que a gente está extremamente exausto de ficar tendo que selecionar atento o tempo todo para conseguir interpretar esse mundo. Então, somando-se todos esses elementos, a gente tem, sim, um grande desafio pela frente. O Alexandre, é verdade, né? Assim, o quanto que isso que você fala, está enxurrada de informações e desinformações, né? Porque uma coisa né, pessoal, a gente está vendo aqui, o Alexandre trouxe para a gente há pouco, né? A superficialidade, ela, inclusive, ela vai promover esse contato com o viver superficial, ele vai promover cada vez mais desinformação, no sentido que a informação, ela chega, mas ela não aprofunda, ela não faz contato conosco. E aí, sabe o que é sério? Porque se a informação ela não faz contato conosco, se a gente não faz uma conexão, e como bem disse o Alexandre, para ter conexão a gente precisa ter profundidade,
ela não se transforma em conhecimento, né? Ela se perde, e aí, tudo que se perde, ela vai criando em nós, isso que o Alexandre falou há pouco, essas divisões, essa incompreensão. Olha a comunicação e a violência que é promovida, né, que é gerada por causa disso. A gente vai falar um pouco dessa coisa, né, da ausência de diálogo, mas por quê? Há uma quantidade de coisas que nos atravessam e coisas que vão nos esvaziando também. Porque a informação que não comunica, ela esvazia, ela não forma, né? E eu estava até vendo isso agora recentemente num texto, o autor estava dizendo isso, a ideia de informação, a palavra informação, já que a gente trouxe várias etimologias aqui, é aquela que dá forma, é um dos sentidos aquilo que dá forma, precisa dar forma, mas só que a superficialidade, ela não dá forma, ela passa na linha, é no linear, ela escapa. Para dar forma, para misturar com a gente, para que aquilo possa se misturar e fazer sentido, a gente tem que aprofundar, tem que ser coisas que nos levem a aprofundar, né? Então, assim, de fato, é um grande problema hoje, né? Nós lidamos com um volume de informação que nós não processamos. E o problema, nós não temos que processar, porque a gente está lidando com uma velocidade que não é nossa. A nossa velocidade é uma, né, Alexandre? A velocidade que as coisas chegam é outra. A gente entra num paradoxo, né? Num bug, né? Aquele tela azul do Windows, né? O que a gente faz, né? Então, voltando aqui rapidinho, estou aqui de olho no tempo nosso, que eu quero muito chegar num ponto aqui com vocês que eu acho muito bacana. Nós, né, Bruno? Vamos lá. Deixa eu pegar a canetinha aqui rapidamente. Então, essa superficialidade pouco aprofundada, né, de uma realidade pouco aprofundada, que contribui para a criação de falsas compreensões e de uma realidade falsa também, né? A superficialidade contribui com a desinformação à medida em que eu me aceito e me constituo nesse movimento. Então, a gente começa a entender que é um movimento nosso também. Nós não somos só vítimas, nós somos construtores, né? É uma atitude minha, própria, pois eu me coloco como sujeito de não compreensão, juntando perfeição, imediatismo e superficialidade, né? E que culmina no movimento de desumanização, né? Que é esse o ponto. Ou seja, eu mais uma vez agora recorro a essa possibilidade do estreitamento da compreensão das coisas do mundo, o olhar restrito. Agora a gente entende o que é o estreitamento da consciência, né? Esse estreitamento da consciência, ele pode produzir para mim, para nós, uma apatia e um esgotamento, uma desmobilização e desmotivação, foi o que eu trouxe no início. Uma desesperança como posição do ser humano, que é a perda do sentido do viver. E como manifestação maior disso tudo, a violência como elemento da distopia, né? Então, a gente tem aqui esses elementos que nos constituem desumanos se nós nos mantivermos nele, né? E de uma crise humanitária que se revela uma crise existencial, né? As pessoas passam a acreditar, a desenvolver uma crença pessoal de insuficiência e que não são reconhecidas, né? Passam a potencializar o sofrimento, ou seja, não basta o fato que causa dor, mas tem uma dor da dor, que é um tema que a gente pode falar futuramente aqui na Existere, né? Apatia e desesperança, como a gente já falou, e o surgimento de doenças e transtornos psicossomáticos, né? Mentais, corpóreos e corpóreos mentais, né? A gente sabe que é a via de mão dupla, essa integralidade se manifesta, né? Esse adoecer está presente nos dias de hoje, tá? E o que desponta para nós o vazio. Esse vazio,
ele é um ponto central da nossa compreensão de hoje à noite. Porque esse vazio, ele pode vir daqui, né, de toda essa crise que a gente está dizendo para vocês, toda essa organização, esse modo de ser, e ele se apresenta. A questão é, o que eu faço com o vazio? Como que a gente se posiciona diante desse vazio de sentido, esse vazio de mobilização, essa desmobilização da força produtiva, da força criativa, esse vazio que está presente e que se faz presente e que atravessa a nossa existência, né? Esse vazio, ele, né, a gente tem 2 pontos. Você quer comentar, Bruno? Fique à vontade. Pode seguir. Pode seguir? Tá, então, a primeira questão que a gente quer trazer em relação ao vazio é quando esse vazio se apresenta para nós e a gente faz uma fuga desse vazio. A fuga do vazio de sentido e o estreitamento do ser, ainda falando do estreitamento, né? Como é que a gente foge do vazio? A gente foge fazendo a maratona de Netflix, a gente foge comprando, a gente foge comendo, a gente foge não olhando para as questões que a gente precisa olhar, porque esse vazio, ele está ali, e o fato dele ser vazio, ele tem uma compreensão de algo que pode nos assustar. Nossa, eu estou vazio, eu não estou sentindo, eu não estou aprofundado, eu não estou me relacionando, eu não estou com vontade de levantar da minha cama para ir para o trabalho. O vazio se manifesta de várias formas. Tem esse vazio, mas esse mesmo vazio que é amedrontador, que te assusta, é o mesmo vazio que pode falar assim, ok, eu estou vazio, então eu posso colocar coisas nesse ambiente. Eu posso me reinventar, eu posso me recolocar na construção de mim mesmo, até mesmo porque eu estou vazio e eu preciso me preencher. Né? Então, o vazio, ele tem essas 2 dimensões, uma dimensão que nos assusta e uma dimensão que nos convoca, que nos chama. Vamos falar primeiro da dimensão que nos assusta e que a gente foge, né? Então, aqui. Essa rodinha, ela é interessante, porque aqui a gente exemplifica para vocês como que esse vazio e toda essa dificuldade que nós temos, toda essa fuga de nós mesmos, ela pode aparecer, é aquilo que é aparente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, seja no trabalho, nas organizações, né, no campo da saúde, no campo da educação, na psicologia, até para o profissional ou para o cliente, todas as áreas, para o profissional, para o paciente ou cliente. Né? Como que aparece na nossa própria vivência e na vivência dos outros? Aparece na forma de uma exaustão, as pessoas estão exauridas, cansadas, ansiosas, ansiedade é medo do futuro, né, muitas vezes, estressadas, com manifestações fóbicas, né, medo, fobia, medo, tristeza, insegurança, irritação, impulsividade, né, e isso aqui não são todas as formas, tá, gente? Apenas exemplos, a gente não quer esgotar isso aqui, não. Mas são formas aparentes de como toda essa desumanização pode se manifestar. Mas o importante para a gente ver aqui é que se isso aqui é aparente, o que é que está por trás disso? Quais são as construções ou as situações que sustentam o nosso viver dentro desses modos aqui, né? Um modo estressado, um modo ansioso, um modo exausto, um modo impulsivo e por diante. O que é que sustenta isso aqui? Então, a gente vai mostrar para vocês agora, vamos descer um nível, né? Então, vamos descer aqui esse nível. São crenças que sustentam, discursos que a gente introjeta. Tenho que dar conta, tenho que ter sucesso, tenho que suportar, não confio, não me realizo, não sei me posicionar, não tenho limite, não sei me controlar. Essas crenças,
E aqui, claro que não são só essas, tá? Isso aqui são exemplos, mais uma vez. Elas dialogam com esses sintomas aqui. Ansiedade e estresse. Vamos pegar aqui a ansiedade. Observem o campo da ansiedade. Vamos voltar para lá. Ansiedade. Tenho que ter sucesso. É o medo do futuro. Será que eu vou ter sucesso? Eu sou competente? Eu sou suficiente para ter sucesso? Ou seja, eu passo a me cobrar um resultado rápido. Olha o imediatismo aparecendo. Não é? Eu não confio, por exemplo, vamos voltar no não confio aqui, medo, fobia, olha lá. Então, se eu tenho medo, é porque eu não confio. E a experiência de confiar, ela é constitutiva da saúde mental. Se eu não confio, eu não me solto. E se eu não me solto, eu não realizo o meu projeto. Lembra do projeto? O projeto é se mostrar no sentido de se lançar no mundo, na existência. A confiança é fundamental. Vamos olhar outro aqui. Não me realizo. Tristeza. Porque a condição da alegria é eu me sentir realizado. Então, observem que os fenômenos que estão aparentes são fenômenos que crescem, que se materializam, vamos colocar assim, se manifestam, melhor dizendo, se manifestam por crenças que eu introjeto. Um modo de pensar que eu tenho, que no contato comigo, com o mundo e com o outro, me coloca nessas situações aqui, ó. Impulsividade, por exemplo, não sei me controlar, não tenho limite, irritação. Exaustão, tenho que dar conta, porque se eu acho que eu tenho que dar conta de tudo, eu vou chegar numa hora em que eu vou me ver exausto. Então, observem que todo esse percurso que a gente está mostrando para vocês deságua nessa situação cotidiana nossa. E muitas vezes a gente mantém isso aqui durante décadas, durante anos. Tem mais um nível, vamos descer mais um nível aqui. Esse é o primeiro aparente, o segundo das crenças. E quando a gente fica muito tempo nessa situação aqui, ó, né, tem que dar nessas crenças junto com essa exaustão, eu vou construindo o meu autoconceito. Eu vou me constituindo nuclearmente dentro de um conceito de que eu desesperança, não tenho sentido de vida, estou desmotivado, eu sou insuficiente, sou desamparado, o mundo não me acolhe e sou incapaz. Então, se a gente não atua nessa situação, se a gente não reverte a questão da perfeição, do discurso da perfeição, do discurso do imediatismo, e todos esses outros discursos que são limitantes, que estreitam a nossa consciência de nós mesmos, nós vamos nos manter nesse autoconceito aqui. Ó. O objetivo nosso com esse encontro e com os outros encontros que a gente vai fazer, e nós vamos lutar para isso, é chegar nesse outro autoconceito aqui, ó. Um autoconceito em que eu me faça, eu me perceba, eu me constitua em esperança e confiança, em sou potencialidade e criatividade, sou posicionado e tenho atitude, sou capaz e sou perseverante. É esse o núcleo potente que a gente precisa construir em nós. Porque é nessa força que vão emergir a criatividade. Deixa eu tentar sair daqui. É nesse núcleo que vão emergir em nós a potência, o engajamento, a criatividade, a motivação, o sentido da existência. Isso é a humanização. Eu me conceber potente, eu me conceber confiante. E Alexandre, é bom ressaltar que, chegando aqui, né, só para brincar com essa ideia, né, você falou só, ué, mas vocês não falaram tanto que tem essa dimensão da vulnerabilidade, né,
de toda a precariedade. Então, chega nesse núcleo ao humano, essas dimensões então desaparecem? Não, elas estão ali ainda. Elas estão e vão continuar ali ainda, essa condição da precariedade, da vulnerabilidade, né? Mas aí é que está o ponto, né? É o modo de se colocar no mundo, inclusive com essa condição também do ser frágil, que a gente se coloca no caminho para se tornar criativo, potente, né? Então, é caminhando com essas dimensões integradas, né? Isso é a transcendência, né? O transcender. Quando eu me coloco em potência, mesmo diante da imprevisibilidade, da vulnerabilidade, da precariedade, é a transcendência que a gente falou lá no início. Eu consigo me transcender, me humanizando e me colocando como potência construtiva. Né? E aí, como que a gente faz isso? Como é que a gente consegue isso, né? Porque é esse o ponto que a gente vai, para finalizar o nosso encontro, a gente não tem as respostas todas, e a gente tem mais um convite para vocês, né? E aí que a gente entra na parte 3, que é curtinha, o percurso para a humanização e ampliação do ser, o diálogo com o vazio. Olha aí, ó. Agora eu não vou fugir do vazio, agora eu vou dialogar com esse vazio, que é justamente onde eu encontro a origem da potência, a origem da coragem. A gente precisa de coragem, a gente precisa de força para dar conta, porque não é fácil, é difícil mesmo, mas não vamos nos render, né, gente? Vamos seguir. Deixa eu só mudar aqui. Então, a convocação ao ato de humanizar-se, né? O vazio é a possibilidade de algo novo. Humanizar-se é assumir-se incompleto, vazio, como origem. Eu me movimento, eu busco ajuda, eu saio da posição de solidão. Tá vendo? Eu preciso me movimentar, eu preciso buscar ajuda, mesmo que seja em mim mesmo. Né? Na verdade, aqui vamos sempre pensar que a ajuda, a busca de ajuda inclui o outro, né? Primordialmente. Ou seja, para me conhecer, ser humano, para me conhecer como ser humano, é necessário antes constituir-me. E é esse o movimento de constituição que a gente é convocado em todos os dias, né? Em todos os momentos. Então, vem aqui a implicação pessoal no ato de humanização. Eu assumo, tomo consciência da precariedade da minha existência. É partindo dessa consciência que eu assumo também a posição de enfrentamento diante do sofrimento. Eu olho para as minhas questões. Eu vou me perdoar, eu vou perdoar o outro, eu vou estabelecer contato com o mundo, eu vou me acolher, vou acolher o outro, eu vou me aceitar, lembrando que aceitar não é passividade, eu vou aceitar o outro. Né? Ou seja, percebam que a humanização ela é essencialmente uma implicação pessoal. Ninguém tem o poder de te humanizar. A implicação pessoal no ato de humanização, uma mudança de postura frente ao viver. Este é o passo para transcender o sofrer. A aceitação é trabalho e não passividade. Cuidar dos processos é estar em paz. Vejam que a paz não é obtida ao resolver os processos, mas a paz muitas vezes é experienciada no ato de cuidar dos processos. Cuidando, aceitando, trabalhando. Somente eu posso me humanizar. E é esse o clamor da existência, né? Quando a gente fala humanização, um clamor da existência, existência, projeto, clamor, convocação, humanização é a aceitação da minha precariedade, da minha vulnerabilidade, da minha imprevisibilidade. Eu sou um ser sem garantias que me estabeleço no meu fazer. Era essa comunicação que a gente queria trazer para vocês aqui, mais uma vez, o card que vai ser divulgado a partir de hoje, né, com os 2 eventos que complementam essa introdução. O ato de escutar como fundamento inicial do processo de humanização,
a palavra autêntica e o despertar da consciência humanizada nos dias 10 de maio e 24 de maio. Todas as informações estão lá, vão estar no nosso site, gente. Parei. Deixa agora aberto. Alexandre, fazendo essa ponte, né, nesse elemento do diálogo aí com o vazio, né? Só para citar um escritor assim magnífico, a Clarice Lispector, né? Clarice Lispector tem uma frase dela, gente, que é muito bacana, que ela diz o seguinte: para se chegar ao fundo da vida é necessário muita coragem. E quando se chega ao fundo da vida, nada se faz, se contempla. Acho que o diálogo com o vazio é isso, é diante do fundo da vida a gente contemplar isso aí que o Alexandre foi dizendo, contemplar essa minha realidade humana que está me pedindo, construa-se, faça-se, mesmo nessa condição precária, vulnerável, impermanente. Então, esse é o desafio. E só para finalizar mesmo minha fala agora, estou cansado da minha voz, é o seguinte, o próximo evento, o ato de escuta como fundamento inicial do processo de humanização. Então, a gente vai trabalhar em um evento somente a questão da escuta. As dimensões que a escuta pode nos oferecer no processo de humanização. Aí, gente, eu gostaria muito que vocês dessem um feedback, como estão se sentindo, falem, por favor, comentem, fiquem à vontade. Thalita? Alexandre e Bruno, queria agradecer primeiro por esse encontro, né? É sempre muito bom ouvir vocês. Como eu falo, vocês trazem reflexões aí importantíssimas, atuais, temas atuais e profundos também, sabe? E abrir esse espaço para a gente tratar de questões existenciais e que são tão importantes, né, para a constituição da gente como ser humano, e trazendo, aliando isso, né, a todas as áreas, como vocês estão fazendo, assim, é realmente um trabalho fantástico. Parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo vocês e quero agradecer aí, mais uma vez, por essa contribuição aí. Muito obrigado, Thalita. Saudade de você, minha querida. Saudades também, gente. Eu queria agradecer aqui as manifestações do pessoal pelo chat, a Isabela, aqui, ó, a Kemily aqui, tem mais, a Caroline, Isabelle, a Kemily, o Alisson também, muito obrigado, Alisson, a Isabelle Mota e Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Obrigado, querida. Ana Paula, obrigado, Ana. Aí, aqui, ó, Henrique, fala aí, Henrique. Oi, pessoal, tudo bem, né? Sou Henrique, sou estagiário aqui na Xstere. Deixei aqui no chat, não sei se vocês todos já viram, o link para o formulário de feedback. Quem puder responder, muito importante para a gente. Ele é rapidinho, coisa rápida. Qualquer coisa, se não conseguir clicar, alguma coisa aí, pode me falar que eu resolvo aqui. Tá. Alguma pergunta, alguma questão, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Teórico ou não? Prático? Não? Bom, encerramos, então. Muito obrigado às manifestações. Andréia, obrigado. Quem quiser ficar aqui um pouquinho para bater um papo também pode agora. Nós vamos parar de gravar. Quem quiser ficar um pouquinho para trocar umas ideias, o pessoal da Xstere que está aqui. Obrigado, viu, Fabiana? Obrigado pela sua presença, minha querida. Tá? Aqui a gravação. Tá bom, vamos encerrar a gravação.